Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. Muito bom poder estar aqui novamente para mais uma aula. Quero todos animados e participando comigo. Vamos para a aula, turma? Vamos lá? Pergunta para iniciar a nossa aula. Imaginem que vocês têm 15 peças de bloco. Como vocês poderiam organizar essas pecinhas e classificar esse número? Vamos lá então. Bom, já trouxe aqui, claro, né, as nossas pecinhas para a gente entender melhor o que a gente pode fazer com esse número para a gente classificar. Quando eu falo para vocês, eu tenho 15 pecinhas, né? Que número eu vou usar aí na composição, né? O que eu posso classificar aí na hora de compor esse número 15, né? 15 pecinhas. Lembram do material dourado? Lembram que eu trouxe na aula passada, na aula retrasada? Eu sempre trago material dourado aqui, lembra? Vou voltar aqui com vocês, então, o material dourado. Esse aqui é o nosso material dourado, né? Então, nós temos o material dourado aqui, temos as pecinhas menores, que são os bloquinhos pequenininhos, não é isso? Esses bloquinhos bem pequenininhos, que representam unidades. Eu tenho aqui as barrinhas, não é mesmo? As barrinhas que indicam dezenas, né? Agora, eu tenho do lado a peça maior, né? Que vai indicar o quê? O que ela vai indicar? Ela vai indicar centena, não é isso? E aqui eu tenho a outra pecinha, né, que é esse aqui chamado de cubão, né, gente? Esse aqui, ó, indica o quê? Unidade de milhar. Então, nós temos unidade, né, a barrinha dezenas, essa daqui que vai indicar centena e o outro cubo maior que vai indicar a unidade de milhar. Quando eu falo 15 pecinhas, né, eu tenho 15 pecinhas aqui, eu vou organizar da seguinte forma. Eu posso pegar 10, que indica uma dezena, e 5 bloquinhos pequenininhos, que vão indicar para mim as unidades, né? Então, eu tenho aqui 10, uma dezena e 5 unidades. Assim, eu vou classificar, né? E eu vou compor e decompor o número. Quando eu tiro aqui 10, eu tiro uma dezena, sobrou 5 unidades. Quando eu coloco 10 aqui, né? Que representado, eu vou colocar 15. Tenho uma unidade, uma dezena e 5 unidades, tá bom? Então, vamos lá para o nosso desafio de hoje. Qual é o desafio da nossa aula? Vamos ver aí? Desafio de hoje. O nosso desafio é compreender os números naturais, como eles são formados a partir da junção de outras quantidades. Composição e como podemos separá-los em partes menores, utilizando, no caso, a decomposição, né? Quando eu falo do número 15, em especial, que foi o número que nós usamos no início da aula, eu tenho uma dezena e 5 unidades, né? E nós vamos ver aí outros números. O que é a composição de números naturais? Lembrando que os algarismos ocupam unidade, dezena, centena e assim sucessivamente, né? Quando eu falo uma dezena, eu tenho 10 unidades aqui. Quando eu falo uma centena, são 100 unidades. E uma unidade de milhar, eu tenho 1000 unidades. E assim eu consigo classificar esses números, tá? Em unidades, dezenas e centenas, que são bem representadas com o nosso material dourado, tá? Então, vamos lá. Hora de praticar, entender melhor essa composição. Composição de números naturais. Vamos observar aí. Eu trouxe um número, né? Com esses algarismos todos iguais, né? Foi de propósito. Então, dá uma olhada aí, vamos ver. Vamos observar o número a seguir. Ele tem 3 ordens e 3 algarismos iguais. Eu tenho, então, 222, tá? E aí nós vamos entender qual é a posição que cada um representa aqui nesse algarismo, tá? Então, vamos lá. Primeira ordem, unidade. Eu tenho 2 unidades, né? Quantas dezenas? A segunda ordem aí. E aí, vamos lá? São 20 unidades representando 2 dezenas. E aqui do lado, a terceira ordem, que vai representar, né,
200 unidades, 20 dezenas, 2 centenas. Então, eu tenho aqui a terceira ordem, o número 2, ocupando o lugar de centena, tá certo? Então, vamos aqui entender tudinho isso aí. O número 2, 222, né? Vamos fazer a leitura dele pausadamente. 222, né? Então, quando eu falo 2, eu tenho unidades. O 20, dezena. E o 200, centena, né? E são representados também no nosso material dourado aqui. Composição e decomposição. É formado por 3 algarismos iguais, né? O 2 ocupa 3 ordens distintas. A unidade, a dezena e centena, que eu acabei de explicar para vocês. Na ordem das unidades, os 2 representam 2 unidades. Na ordem de dezena, representam 2, né? Representa 20 unidades, ou seja, 2 dezenas. E na terceira ordem, representou a ordem das centenas, né? Representando 200 unidades, ou 20 dezenas, ou ainda 2 centenas. Para não correr o risco de errar, é só falar o número pausadamente, que nós acabamos de fazer aqui, 222. Ao falar esse número, né, a gente vai entender aí direitinho qual é a posição de cada algarismo, não é mesmo? Como, quando eu falo para vocês, por exemplo, aí, que nós temos os cubinhos menores representando as unidades, até o número 10. Quando eu chego em 10, eu tenho dezena, né? Depois, centena e assim por diante. Vamos fazer uma atividade? Vamos lá? Bom, tem aí o material dourado, né? E eu quero saber o que composição. Vamos ver? Eu tenho aqui o que representa uma centena, 3 dezenas e 7 unidades, tá bom? E aí, que número é esse, gente? Vamos lá, na representação. É 137, 153, 125 ou 132? Vamos lá, aqui tem 100, uma centena, tem 3 dezenas e 7 unidades. Que número eu formei, gente? Vamos lá? 100, aqui tem 30, né, que são 3 dezenas, e 7 unidades. Ou seja, a resposta correta aqui, ó, 137, não é mesmo? E aí nós vamos marcar, né, o que compõe ali esse material dourado, né? Representando a centena, 1, 2, 3 dezenas, e aqui embaixo as 7 unidades. Então, formou o número 137, tá? A outra aí, vamos ver? A maneira correta de decompor o número 185 é... E agora, gente, nós falamos lá de composição e agora nós vamos decompor esse número, tá? É uma centena, 5 dezenas e 8 unidades? Vamos pensar aí. É uma centena, 8 dezenas e 5 unidades? Será? Ou 5 centenas, 8 dezenas e 1 unidade? Ou 5 centenas, 1 dezena e 8 unidades? Como que vai ficar aí a maneira correta de decompor esse número 185, né? Nós temos aí, lembrando a vocês que o 5 está representando o quê? Unidades. O 80, a dezena, e o 1 representa, no caso, a centena, tá? Vamos lá? Como é que vai ficar isso? Bem, vamos ver? Vai ser 5 unidades, 8 dezenas e 1 centena, né? Ou seja, vai ficar 1 centena, né? Vamos lá, opa, dona Bela. Vai ficar 1 centena, 8 dezenas e 5 unidades, né? Então, aqui, ó, acabei de simular para vocês como é que vai ficar a decomposição do número 185, ok? E é isso aí, turminha. Nessa aula hoje nós falamos de composição e decomposição numérica, tá? Espero que tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, volta e reveja o nosso vídeo, tá? Aguardo todos na próxima aula. Não esqueça o combinado: curtir, compartilhar e ativar o sininho. Tchau, tchau!